Amém. Muito obrigado. Eu só estou pensando em quantos tipos de piadas vão existir depois, né? Porque vai estar aqui do meu lado, né? Ele vai dizer que só ouviu, que não viu quem estava pregando, né? Coisas desse sentido que eu já preciso ficar preparado psicologicamente para os próximos meses. Até me esquecer e lembrar de outra piada. Mas, queridos, muito legal a gente poder ter esse tempo, compartilhar também a palavra nesse momento tão especial, tão importante para a vida de vocês. E mais especial ainda porque, para quem não sabe, foi o Valmir quem pregou no nosso casamento, meu e da Sara, ali, aproximadamente 3 anos atrás. E hoje, então, chegou a minha vez. Mas a gente fica muito alegre por isso. E quando a gente pensei nesse texto, na semana passada, quando o pastor já trouxe o convite para toda a igreja, né, deste momento especial da vida deles, ele falou sobre essa situação, né, que tem dias bons, mas tem também dias de lutas, de batalhas. E todo relacionamento é assim, toda a família vai passar por esses dias. E quando ele falou sobre aquilo, já veio um texto para mim, em mente, né, de construção. E o Valmir hoje falou também um pouco na abertura sobre isso, né. Eu me lembrei dessa parábola de Jesus, quando estava terminando o Sermão do Monte, ele fala sobre uma construção. E por isso que o tema da palavra de hoje, que eu trago para toda a igreja, mas também especial para vocês, é esse tema de construindo sobre a rocha, né? Porque chegar aí a 1/4 de um século, né, 25 anos, não é fruto da sorte, não é fruto de mera coincidência, mas sim de compromissos, né? De um compromisso sério de amar um ao outro, de viver um com o outro, mas principalmente de ter Deus como centro da vida de vocês, de ter o centro do relacionamento Cristo Jesus. E não somente para eles, mas para todos nós aqui como igreja. Isso é fundamental, como família, como casal, como casamento, de ter Jesus Cristo como centro dos nossos relacionamentos. A partir do momento que nós temos Ele como nosso centro, todas as coisas vão para o seu lugar. Basta que a gente ame a Deus acima de todas as coisas. Por isso que eu escolhi esse tema da celebração, né, construindo sobre a rocha. Né? E para compreendermos essa profundidade desse texto, eu quero convidar você a abrir o texto de Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 27. Vai estar sendo projetado também aqui nas televisões aqui atrás. Vamos ver aí Jesus falando sobre construção, falando um pouco sobre isso e que a gente pode trazer para nós hoje também, para meditar nessa noite. Mateus capítulo 7, se você trouxe a sua Bíblia, o seu aplicativo aí, pode estar abrindo ela, a partir do versículo 24, que vai estar escrito assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque ela estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por este momento, obrigado por este culto, por esse tempo tão especial que a gente tem hoje, Pai, de celebrar, Pai, essa comunhão do nosso pastor, da Aline, Deus. E colocamos, Pai, em um momento especial, esse tempo agora de meditar na Tua Palavra, Senhor. Esteja sondando os nossos corações, Pai, usando também a minha vida conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor Jesus. Colocamos tudo diante de Ti, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então a gente vê nessa pequena parábola de Jesus aqui, ele está encerrando o seu Sermão do Monte, né? O sermão dos mais famosos, em que Jesus fala de muitos ensinos práticos para a nossa vida com Deus, na nossa vida cristã. E Jesus ele termina com essa ilustração poderosa de 2 construtores, de 2 tipos de alicerces e, inevitavelmente, 2 destinos diferentes de uma casa, de uma construção.
E a gente pode também olhar para isso sobre o foco de casamento, sobre o foco de relacionamentos da nossa vida. E quando a gente olha para a jornada de vocês, principalmente, né, de 25 anos, a gente pode extrair 3 lições que creio que vocês vão concordar conosco nessa noite sobre o que significa ter um casamento edificado sobre a rocha. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a escolha mais fundamental de todas, que é a escolha do alicerce. Quando a gente vai construir uma casa, ou quando você pretende fazer uma construção, ela nunca começa pelo telhado, nunca começa até mesmo pela parede ou pela decoração. Às vezes até a gente pode até pensar primeiro na decoração, na cor, mas a casa, ela começa com a sua fundação. Ela começa com o seu alicerce. Porque se ela foi mal construída, se a fundação for ruim, toda a casa vai dar problema com o tempo. E às vezes, se o problema é lá na fundação, é só reconstruindo, destruindo e começando do zero. Por isso que a decisão é muito importante, é a questão de fazer uma casa bem fundamentada, bem alicerçada. Faz 25 anos, né? 25 anos e alguns dias, foi na terça, né? Os 25 anos de vocês oficialmente, né? Mas que vocês disseram sim um ao outro, perante Deus e perante as testemunhas, né? Perante as famílias de vocês. E desde então vocês têm uma decisão fundamental, né? De construir uma vida, de construir um relacionamento. E essa construção ela não pode ser sobre areia movediça, né? E o que seria essa areia movediça nos dias de hoje? Seria sobre opiniões, conveniências e até mesmo sobre sentimentos. Porque os sentimentos, eles com o tempo vão passar. Por isso que o amor vai muito mais além de um sentimento, mas ela é uma ação, uma escolha diária, como o próprio Valmir já falou aqui na abertura. E a construção de um casamento sólido, ele começa principalmente pela rocha, pela fundação. E a fundação mais segura que nós conhecemos e que a gente pode passar para todos vocês nessa noite é a palavra de Deus. É Cristo Jesus. Ela é a nossa fundação. Ela vai ser a nossa fortaleza nos dias da tribulação. E é interessante que a gente acabou de ler nesse texto aqui, que Jesus começa dizendo que o homem prudente, o homem sensato, né, o homem que tem aí inteligência, ele vai ter 2 ações fundamentais na sua vida, que é escutar ou ouvir, conforme a versão que você tem aí, e praticar a palavra de Deus. Isso é fundamental para a nossa vida e para os nossos relacionamentos e principalmente para as nossas famílias. Se a gente quer conduzir um lar firmado na rocha, a gente precisa ouvir a palavra de Deus e a gente precisa praticar. Eu começo destacando então sobre esse assunto que tudo começa pelo ouvir, né? Um casamento forte, um casamento sólido, ele nunca vai ignorar a voz de Deus. Muito pelo contrário, ele vai buscar a direção de Deus. E a gente vê na Bíblia diversas passagens, diversas orientações que a palavra de Deus traz sobre nós, sobre a gente ouvir a palavra de Deus. E talvez um dos textos mais conhecidos que a gente pode falar sobre isso esteja em Romanos 10, 17, que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus sempre vai nos gerar a direção. E se a gente ouvir a palavra de Deus, ela vai nos levar às decisões corretas na nossa vida, no nosso dia a dia. E a gente sempre fala, não importa o lugar que você esteja, não importa o que você esteja fazendo, desde que seja o centro da vontade de Deus e fazendo aquilo que Deus tem para você, você estará fazendo a coisa certa. Mas para isso, a gente precisa ouvir aquilo que Deus tem falado conosco. E a sua palavra é o melhor manual, é o único manual que a gente pode confiar, porque é dela que procede a vontade de Deus, a palavra de Deus e a orientação de Deus para que a gente viva uma vida feliz e viva uma vida de acordo com a sua palavra. E que os nossos relacionamentos sejam também firmados de acordo com Deus. Quantas vezes a gente já tem ouvido vocês testemunharem isso na vida de vocês diariamente? Até mesmo a gente vê histórias, né? Com o tempo a gente convive com vocês, né? De dias difíceis, né? Mas que juntos vocês buscaram
a direção de Deus. E isso é fundamental. É a gente buscar a direção de Deus para que a gente ande nos caminhos do Senhor. E a gente se alegre, porque a gente vê isso na vida de vocês e principalmente a gente pode se espelhar na vida de vocês. Ter esse testemunho que engrandece o nome do Senhor Jesus Cristo acima de tudo. Mas o mais incrível disso tudo é que a palavra de Deus, ela é eterna e ela é permanente. Da mesma forma que vocês já buscaram a Deus esses 25 anos, eu tenho certeza que vocês continuarão buscando Ele até o fim dos tempos. Porque a escolha de viver uma vida com Deus não é de um dia ou de uma semana, mas é para toda a vida. E é uma decisão que todos nós precisamos também tomar aqui nessa noite. Seja na nossa casa, no nosso lar, ou se você vai ter uma futura família, né, que você já esteja de acordo com a vontade de Deus, ouvindo a palavra de Deus e sendo direcionada por ela na sua vida. Mas não basta apenas ouvir, como também praticar. E talvez ouvir muitas vezes seja até mais fácil, né? Mas a prática muitas vezes é mais difícil, né? Porque viver a palavra de Deus é desafiador. Porque a palavra de Deus muitas vezes vai nos confrontar, muitas vezes vai mexer com alguma coisa que nós sabemos que precisa mudar, mas a gente não quer. E a palavra de Deus, ela vai lá, vai mexendo e exige a nossa prática. Então a gente precisa, e isso para um casamento é fundamental, a gente praticar. E sabe o que a palavra de Deus fala especificamente sobre casamento? E eu gosto muito de Efésios capítulo 5. É um texto que eu e a Sara temos aí escolhido como favoritos para o nosso relacionamento. Nós não temos 25 anos, né? Temos apenas 2 anos e meio, mas a gente vê que ele é um manual fundamental e perfeito para o tema do casamento. Efésios 5:25, por exemplo, ele fala para os maridos, né? Maridos, que cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou e se entregou por ela. Aqui a gente vê que não é um amor sentimental, mas é um amor que se doa, que se entrega, que vive. E esse é um papel do marido, de se entregar, de viver pela sua esposa. Mas qual é o parâmetro que a Bíblia traz para nós sobre isso? É Cristo Jesus, né? Porque não fala ame porque não sei o quê. Não, ele diz, vocês devem amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. Então a gente vê que a palavra de Deus, ela aponta para Cristo. E assim devem ser as nossas ações e as nossas atitudes. A gente deve viver de acordo com a palavra de Deus para que o nosso casamento dê certo. Mas não termina apenas com a instrução para o marido, a esposa também tem a sua instrução, né? Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, assim como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E novamente aqui a gente vê agora para as mulheres um parâmetro da palavra de Deus. E esse parâmetro é Cristo Jesus. Né? Paulo começa a fazer essa comparação entre Cristo e a igreja. E ele traz essa comparação para a questão do casamento, para o viver entre marido e mulher. E para um casamento dar certo, a gente precisa praticar este amor na nossa vida. A gente precisa praticar este amor na vida da pessoa que está ao nosso lado. E quanto mais, como casal, como cada um de nós se aproximar de Cristo, mais também um ao outro vai se aproximar um do outro. Eu gosto muito desse desenho, dessa ilustração, que eu acho uma maneira perfeita. Vou pegar um exemplo aqui dos noivos, então, né? O Valmir, quanto mais ele se aproximar de Deus, mais ele andar na direção de Deus. E da mesma forma, a Aline, quanto mais ela buscar a Deus e se aproximar de Deus, mais eles vão se aproximar de Deus, mas mais também eles vão se aproximar um do outro. E isso é fundamental para nossas vidas, para os nossos relacionamentos. Se a gente buscar a Deus acima de todas as coisas da nossa vida vão andar em acordo, vão entrar para o seu lugar, inclusive o nosso casamento. E aí que Jesus traz para nós hoje. A prudência, falada por Jesus nesse texto sobre o homem que construiu a casa sobre a rocha, não é um conhecimento intelectual, mas ela é uma prática, uma escolha diária. E isso é fundamental, pois todos nós aqui, principalmente vocês, vão concordar de uma coisa: as tempestades, elas vão acontecer.
Você estando próximo de Deus não te livra das tempestades. Mas aí a gente vê a importância da nossa escolha, porque a casa firme na rocha, ela vai resistir a todas as tempestades. Note um detalhe crucial desse texto é que Jesus fala, né, que a casa construída sobre a rocha, ela não estaria isenta de tempestades. E às vezes, muitas vezes, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente tem a falsa ilusão, né, de que a nossa vida vai ficar tudo bem, que nós vamos estar livres de problemas. Ainda mais quando a gente pensa em família, né? Se toda a nossa família andar nos caminhos do Senhor, se nós se aproximarmos do Senhor, nós não vamos ter mais problemas, não vamos ter mais dificuldades. Mas não, muito pelo contrário. Às vezes as dificuldades podem até aumentar, mas a gente tem uma promessa de que a casa, quando está firmada na rocha, ela jamais vai cair. Porque o segredo não está na força de um do outro, mas está em Cristo Jesus. Então, em 25 anos, né, seria ilusão dizer que houve apenas dias de sol na vida de vocês, né? A gente já ouviu testemunhos de vocês sobre isso, né? Certamente muitas dificuldades surgiram, coisas aconteceram, nem sempre, às vezes são fatores externos, mas que fizeram vocês se aproximarem de Deus nesse tempo. E a diferença entre o casamento que desmorona, um casamento que desaba, e entre aquele que não desaba, ela não está nunca no poder dos problemas ou da tempestade, mas ela está no alicerce. Então a gente precisa tomar essa decisão. É claro que as tempestades assustam, claro que sim. A gente sempre vai ter medo. É claro que às vezes a casa pode balançar, mas se firmada em Cristo ela jamais vai cair. Quando eu pensava em tempestade nessa semana, me veio uma lembrança, e provavelmente alguns de vocês, ou todos vocês podem concordar comigo, né? Que quando a gente é criança, quando a gente mora com os nossos pais, muitas vezes acontece, né, os temporais, no sentido literal, né? E vem, começa a fazer vento, começa a dar barulho. Às vezes tu pode até ter um pouco de medo, mas tu tem confiança, né? Tu descansa, porque muitas vezes tu sabe, se tiver algum problema, os meus pais vão dar um jeito, né? Não preciso me preocupar que eles estão aqui para me trazer uma proteção, para me trazer uma ajuda. Mas aí com o tempo a gente vai crescendo, a gente vai ficando adulto, e a gente vai construindo, né? A gente vai ter o nosso próprio lar, e aí as coisas começam a mudar, né? Às vezes a gente, ainda mais hoje em dia, que a gente recebe uma notificação de alerta vermelho da Defesa Civil, aí tu já começa a ficar meio assim, né? Tipo, o que vai acontecer? Começa a olhar para o céu. Aí, de repente, é noite, pior ainda, né? Tu fica mais assustado, porque tu não consegue enxergar o tempo. Aí termina a luz, aí tu já fica mais... Aí, normalmente, as pessoas começam assim, vamos tirar as coisas da tomada, porque, né, para não queimar, para não sei o quê, começa a caminhar pela casa. Conheço muita gente que é assim. Eu sou assim, muitas vezes, né? Aí começa o vento, começa o barulho. Aí a gente fica mais assustado, né? Enfim... E esse texto me chama a atenção, né, porque a gente muitas vezes perde sono, né, porque a gente tem medo. Mas a gente precisa ter o comportamento como de uma criança na nossa vida com Deus, que é de descansar em Deus. Essa ilustração é perfeita nesse sentido, de que quando as tempestades vêm, a gente tem um pai protetor. Tem um pai que vai nos dar um refúgio, um consolo. E até mesmo quando as coisas podem fugir do controle, a gente vai ter em quem buscar auxílio. E isso serve para nós hoje também, para a palavra de Deus. Problemas vão ter nas nossas vidas? É claro que vão ter. Vão surgir circunstâncias a caráter de saúde, a caráter financeiro, qualquer outro tipo de circunstâncias, vão surgir. Mas se a gente estiver firmado na rocha, nós temos em quem buscar esse auxílio. Nós temos em quem buscar o nosso consolo. A resistência do casamento, então, não vem apenas da nossa força, da vontade humana, mas da graça sustentadora de Cristo. Vocês com certeza, né, têm um testemunho de vocês, do agir de Deus nessas situações difíceis. E mesmo assim, nessas situações difíceis, eu tenho certeza que quando vocês passaram por elas, vocês saíram mais fortes, porque vocês entregaram tudo a Deus. E Deus sempre trabalha na nossa vida, sempre tem alguma coisa que Deus trabalha em nós. Nada acontece por acaso para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Nosso dever é descansar nele, é confiar nele e buscar nele todas as coisas. A promessa de Deus
é isso, não é para uma vida sem tempestade, mas da sua presença no meio dela. E como família, falando no contexto de família, a gente precisa ter os nossos lares firmados nessa rocha. Porque a gente sabe que existem muitas ventanias, muitas tempestades, e que se a gente não olhar para a palavra de Deus, a nossa casa pode sim cair. E por último, quero chegar aqui ao último ponto de hoje, que é o legado da casa firme, que é o refúgio seguro. Com certeza, se a nossa casa vive a palavra de Deus, se nosso relacionamento é baseado na palavra de Deus, não existe lugar mais seguro para a gente estar do que estar na nossa casa, estar no nosso lar, estar com quem a gente ama. Uma casa que resiste a essas tempestades, ela não serve apenas para abrigar os construtores, mas ela se torna um refúgio, ela se torna um farol e principalmente ela se torna um testemunho para todas as pessoas ao redor. Quando a gente olha para isso, podemos sem dúvida ver isso na vida de vocês. Que o relacionamento de vocês é duradouro, 25 anos, é muito tempo. Não é mais velho que eu, mas é bastante tempo igual. Mas quando a gente fala, né, hoje em dia de relacionamentos, a gente vê relacionamentos quebrados, muitas vezes, né? Relacionamentos que duram pouco tempo. E a gente vê, principalmente quando a gente fala de família e casamentos, é algo muito mais forte e profundo que a gente vive hoje. Então, quando a gente vê vocês celebrando hoje esses 25 anos, a gente vê que isso é um testemunho, é um farol para nós como igreja. É um exemplo que a gente pode celebrar e que a gente se alegra com vocês. Porque a gente vê que o Jesus Cristo ele é o centro da vida de vocês. Que ele é o centro do casamento, que ele é o centro das decisões de vocês, tanto teu como da Aline. A gente vê isso bem na vida de vocês. E quando ele está no centro, as coisas estão na vontade de Deus. Se a gente falou no começo de que o mundo de relacionamento, que a gente vive num mundo em que os relacionamentos são descartáveis, eu termino hoje aqui falando e destacando desse legado de um relacionamento duradouro. Hoje, quando a gente celebra, né, as bodas de prata, esse dia o Herê disse que era bodas de ouro, né, mas a gente precisa de mais 25 anos ainda, que vocês construíram, a gente vê esse testemunho de vocês na vida de vocês. Seja do lar de vocês, do relacionamento entre vocês, isso produziu frutos, a gente vê isso também na vida do Isra, e a gente se alegra por isso, por ver isso em vocês, por ver um espelho com quem a gente pode olhar, se inspirar e praticar também na nossa vida. E a gente se alegra porque vocês são os nossos líderes espirituais, e esse testemunho é um testemunho que edifica e que com certeza impacta nós como igreja. A prata, ela é um metal, né, que simboliza, né, esses 25 anos. E ela é conhecida por sua maleabilidade, seu brilho e também sua resistência à corrosão. E para que a prata brilhe, ela precisa ser polida. E da mesma forma, com certeza o casamento de vocês já foi polido pelas experiências. Foi polido pelas renúncias, pelo perdão, pelo amor e principalmente pela palavra de Deus, ganhando esse brilho que hoje reflete também a glória de Deus. A gente olha para vocês, e eu posso dizer para vocês, Valmir e Aline, que 25 anos se passaram, mas a construção continua, ela é permanente. A casa sempre vai precisar de reparos, sempre vai precisar de cuidados, de manutenção e de amor diário. Eu tenho certeza que vocês sempre tomaram e vão continuar tomando essa decisão, né? Ao renovarem os votos, que logo mais vocês vão fazer isso, vocês não vão estar apenas olhando para o passado com gratidão, com certeza vocês têm gratidão por esses 25 anos, mas também estão olhando para o futuro com essa esperança em Cristo Jesus, de que Ele vai estar caminhando com vocês. Vamos estar também reafirmando publicamente aqui perante nós, perante a igreja, que quer venha um dia de sol, ou quer venham tempestades, vocês continuarão firmados na mesma rocha. E esse desafio eu faço também para vocês como igreja. Para mim também, para mim e para Sara, que a gente possa sempre estar firmados nessa rocha. Que essa seja uma escolha diária, uma decisão diária, da gente amar um ao outro, né? Como marido, como esposa, de viver um lar harmonioso, educar os filhos no caminho do Senhor.
para que a gente também tenha esse testemunho nas nossas vidas, para que a gente glorifique a Deus também com a nossa família, com a nossa casa e com o nosso lar. Que o Senhor Jesus continue sendo esse alicerce na vida de vocês. Que o Espírito Santo também renove o amor, a escolha diária de um amar ao outro, a paciência e a alegria de vocês a cada manhã. E que a casa de vocês continue sempre firme, sempre em pé, sempre forte, para a glória de Deus, até que Ele volte, ou até que Ele nos chame também para a morada eterna. Esse é o nosso desejo, esse é o meu desejo, para que Deus esteja abençoando vocês. Eu quero fazer uma oração, antes de nós ouvir um louvor aqui pela Aline. Senhor, obrigado, Deus, por este momento, Pai. Te louvamos, Pai, pela vida de servos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida deles, Senhor. E queremos, Pai, entregar também todo agora esse restante desse momento, essa renovação de votos que nós vamos ouvir, Pai, esse testemunho público deles, Senhor. Seja cuidando, Pai, de tudo isso, de cada detalhe, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Já que ele cantou para mim, vou cantar para ele. Achei bem melhor. Se eu não chorar, vai ser bem melhor. Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque e nada mais, pra fazer feliz, como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder. Foi Deus que me deu você. E é como poder sonhar e nunca acordar. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Como o amor toca o coração, tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder. Foi Deus que me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar.
moral dele. Esse momento, irmãos, quero convidar o Israel para vir aqui também. É um momento que a gente vai refazer os nossos votos, né? E há 25 anos atrás, o meu sogro me entregou a Aline, né? Hoje eu tive o privilégio de receber das mãos do meu filho, né? Que coisa boa, né, irmãos? Coisa boa de louvar a Deus pela vida da nossa família. E, irmãos, essa renovação de votos para nós é uma alegria, porque, como o Sandro bem disse, né? Foram muitos anos e nem todos fáceis, mas todos foram com Jesus. Todos foram galgados, lutados. Teve tempo de silêncio, teve tempo de choro, teve tempo de alegria, mas o Senhor sempre esteve lá. E nós louvamos a Deus, né, por tudo que Ele está fazendo. E eu quero, diante de vocês, honrar essa mulher, diante do meu filho, para que quando ele está chegando perto, no momento, né, não sabemos quando, mas ele vai escolher também uma esposa, ele faça isso que eu faço com a mãe dele. Né? Deixar ele envergonhado agora, não pode ser só o Sandro. E ele possa ter esse exemplo de casa, de amar, respeitar e cuidar da esposa dele. E eu fiz assim os meus votos. Hoje aqui, diante dos nossos irmãos e amigos, quero renovar meus votos, feitos há 25 anos atrás. É verdade que não os cumpri como prometi muitas vezes e não te entendi. Busquei ter razão em vez de te amar somente. Me preocupei mais com as coisas de fora do que com a família. E muitas vezes trouxe muitas lutas externas para dentro de casa. Mas hoje eu amadureci. E agora posso te proteger das coisas externas e dos meus próprios erros. Te amo e te amarei mais e mais a cada dia. Sempre serás linda aos meus olhos. E o meu desejo é que você possa experimentar um dia te olhar como eu te olho. Sempre colocarei Cristo como centro do nosso relacionamento e vidas. E para tal, entregarei a minha vida ao meu Senhor e o nosso relacionamento. Pois sem Ele não poderia cumprir esses propósitos. Eu te amo e sempre te amarei. Amém. Meu amor, como sou grata a Deus por esses 25 anos. Porque só com Deus, conseguimos chegar até aqui. Ele tem nos ensinado todos os dias que casamento é sobre nós, livrando-nos do individualismo e do egoísmo. É sobre fazer o outro feliz. É sobre como tu mesmo prega e vive. É acordar todos os dias, olhar para aquela bênção ao teu lado e decidir no coração e na mente: eu vou fazer esse homem feliz, eu vou fazer essa mulher feliz. Amor é compromisso, é decisão. Eu agradeço a Deus porque, sendo tua esposa, me aproximo mais do Senhor. Tu me faz entender e viver que na nossa lista de prioridades, Deus está em primeiro lugar, não o nosso casamento, nem o nosso filho. Não há nada mais importante que o Senhor. Todos esses anos ao teu lado também me mostram como nós somos diferentes e como nós nos complementamos. Eu te conheço a ponto de saber o que tu responderia ou o que tu pensaria, mesmo se tu não estiver presente. Te agradeço por me conhecer e ainda assim me amar. Por estar sempre comigo nos melhores e nos meus piores dias. Continuo tentando praticar, então, o que tu tem me dito, de me enxergar pelos teus olhos, quando eu me entristeço com as minhas próprias expectativas sobre mim. Deus realmente caprichou. Fechei.
Deus realmente caprichou quando me deu você como companheiro de vida. Há 25 anos, tínhamos outras testemunhas do nosso casamento. Hoje o Senhor nos permitiu ter cada um de vocês aqui conosco e que seja sempre assim. Que a nossa união, que a nossa família, que o nosso filho veja em nós e queira construir algo tão sólido e tão bom e que principalmente glorifique a Deus. Amo ser a Aline do Valmir, amo ser a mãe do Israel, amo servir a Jesus contigo e hoje diante de Deus, da nossa igreja, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, eu reafirmo meu amor e compromisso contigo. Minha oração é ficar bem velhinha ao teu lado, mas eu sei também que isso é até que Jesus venha ou até que Ele venha nos buscar. Eu te amo. Amém. Não vou dizer os teclados do marido e mulher, porque já foi, né? Pai, te louvamos, Senhor, por esse dia, te louvamos, Pai, por essa família pastoral, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio que a gente tem, Pai, de conhecer eles, de servir, Pai, de acompanhar a vida deles, Senhor. Obrigado por esse testemunho que a gente ouviu, Pai, do seu amor e da sua misericórdia, da sua graça sobre a vida deles, Senhor. Te louvamos, Pai, por esses 25 anos, Pai, como eles falaram, existiu batalhas, existiu lutas, mas houve vitórias também no Teu santo e poderoso nome, Senhor. Pai, colocamos diante de Ti, Pai, a vida deles, o relacionamento deles, e como igreja, Pai, a gente ora, Pai, que a Tua poderosa mão esteja sobre a vida deles, Pai, trazendo a Sua bênção, o Seu direcionamento, Pai, a Sua proteção sobre eles, Pai, conhece, Pai, a vida, o coração, Pai, deles, Senhor, esteja cuidando, Pai, deles como família, cuidando da saúde também, Senhor, sendo a cirurgia da Aline, que vai ter logo mais, Deus, também do Valmir, na condução da igreja, na condução também do lar, Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai, que ele sempre permaneça nos seus caminhos, assim como Israel, Senhor. Te louvamos por esse filho tão precioso e que está andando nos seus caminhos, Pai. Abençoe também a vida dele, que eles como família, Pai, possam sempre perseverar, Pai, na Tua palavra, na Tua direção e no Teu amor, Pai. Isso que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar e eu quero convidar